Você tem drone do meu fogão? É legal? Eu posso ir embora ou eu vou vir? Depende. Ó, depende do ponto de vista. Pode falar ou não? Porque assim, é um drone que envolve 3 jogadores. Vamos lá. O Botafogo tem um interesse no zagueiro Jair dos Santos desde a última janela de transferência. E nessa janela tá tentando... É esse que tá aí na esse tela. aí, exatamente. 19 anos, moleque. Que inclusive é um baita jogador, tá? Joga muita bola de fato, é uma promessa lá do Santos. E aí, o Botafogo tem interesse e tenta a contratação desse zagueiro. O Santos tem interesse no volante Danilo Barbosa e no atacante Tiquinho Soares. Isso, Nenê! Cala a boca, não fala mais nesse Aí programa. o que aconteceu? O Santos, em contato com o Botafogo, virou, olha só, beleza, vocês querem o Jair, a gente quer esses 2 jogadores. Vocês topam fazer negócio envolvendo esses 3 atletas? O Botafogo, beleza, a gente topa, desde que Danilo Barbosa e Tiquinho Soares aceitem ir para o Santos, e a gente topa dar 8 milhões de euros mais esses 2 jogadores. Mas tudo depende do aval dos 2 atletas. Então, assim, é uma operação muito complicada, porque envolve não só o zagueiro Jair, beleza, que o Botafogo quer contratar de qualquer jeito. Pô, mas esse cara deve ser o fenômeno da zaga, porque você vai entregar 2 grandes jogadores Não, e ainda vai dar um dinheiro. E não é só isso, Fernandinha. O Botafogo tenta a contratação desse atleta há muito tempo. E assim, a gente precisa confiar no scout do Botafogo. Eles já mostraram eles já mostraram que assim, de 10 contratações, a chance de acertar 8 Sabe o que eu vou lembrar aqui? é enorme. Eu vou lembrar aqui de um escândalo que foi feito, e eu fui parte dele, quando sai o Erisson, é o Touro, e vem o Tiquinho Soares. O torcedor ficou como? Eu não acredito, Ninguém tem saudade. Foi a primeira vez que a gente deu de Touro. cara com a segunda janela de 22, que a gente deu de cara com o scout do Botafogo, pra gente ver como ele é poderoso. Só que a gente só foi descobrir depois. Meu Deus, eu nesse programa falei... Gente, aí o Pedrosa falou, o Tiquinho é um cara muito bom. Ele foi bem no Porto, Ele no Porto, né? ele na Europa, em Portugal, ele é um fenômeno e O tal. próprio Luiz Castro criticou Aí a gente por a gente não conhecer conhecer o Tiquinho. Aí eu fiquei, meu Deus, mas o Erisson tinha um carinho enorme. E quando eu digo era... a gente, é o público Sim, brasileiro, claro, tá? nós. O Erisson tinha um carinho pela torcida, era um goleador e tal. E depois a gente foi entender que dava tudo certo. Mas, dito isso, a gente tá falando de 2 caras, assim, e vou falar, o Tiquinho, todo mundo sabe do Tiquinho, enfim, da qualidade que o Tiquinho tem, da experiência que esse cara tem e da importância que ele tem nessa renovação desse novo Botafogo, né? Ele e toda a sua galera que trouxe pro botafoguense um entendimento de, sabia que vocês podem brigar por título? Foi ele, foi o cara. A gente não sabia, mudança a de gente só chave, brigava né? pra não cair e sonhava todo ano com a Copa do Brasil e caía lá no início, ou em oitavas. A gente tá falando de um cara que começou em 23, voando, todo mês ele ganhava prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e aí todo um acontecimento do 23, e hoje a gente entende que talvez era pra ser assim, e ele teve a morte do pai dele, o problema do pai, que faleceu aqui em 24, mas começa em 23, e que a gente viu que afetou muito a cabeça do Tiquinho e tal. Mas ele é um cara com muita qualidade, né? E o Danilo Barbosa, gente, eu acho assim, sem brincadeira, eu acho ele super completo. O Danilo, ele vira zagueiro, ele é volante, ele é bom de cabeça, ele é veloz, ele tem um bom bote, um bom desarme, tecnicamente falando. Taticamente, ele é muito inteligente. E outra, ele é um jogador que tem aquele negócio que não sai em scout, sabe? Aquele peito, ele tem peito. 2023, onde estava todo mundo derretendo, ele ficou firme até o final. Mas, ô Fernandinha, algo que precisa ser dito, tá? Só para finalizar aqui a minha notícia. Não foi o Botafogo que sugeriu os 2 jogadores ao Santos. Ah, eles estão de olho neles. É o Santos que sugeriu essa troca. Então, assim, não é o Botafogo que quer se desfazer dos dois atletas. Eu entendi agora. O Botafogo topa, desde que os 2 atletas deem um ok para a operação continuar. Não, eu não dou o ok. Eu não dou o ok. Eu vou pedir pro John dar só o dinheiro. A vida não é feita Traz de o emoção. Jair e deixa os 2. Gente, que bota uma parcela. Gente, quem parcela tem tudo. Só se vive uma vez, John Textor. Exatamente. Vai lá, parcela, paga o menino lá que deve ser bom, porque o Botafogo tá de olho. O garoto é bom. Traz o mini Sérgio Ramos e deixa o Tiquinho Soares e Danilo.
Ô, Flavinho, não é o mundo ideal? Eles têm o carinho da torcida. O Danilo Barbosa acabou dando uma sumida porque encaixou muito bem, né? O Gregory, né? Gregory e Marlon Freitas, eles encaixaram, foram bem. Agora, no começo do ano, a gente até aqui nas resenhas falava que o Danilo Barbosa era o melhor volante do Botafogo. Tinha aquela dúvida, né? O Tietê estava numa fase boa antes, e aí qual seria a melhor composição ali? E a gente falava que o Danilo Barbosa era Danilo Barbosa e mais um. Ele é bom. O Tiquinho tem um carinho da torcida do Botafogo, assim, que eu fiquei, de certa forma, impressionado, acompanhando as festas, os jogos decisivos nesse final do ano. E muito por sua contribuição, Fernanda, com a música do Tiquinho, o grito do Tiquinho, que eu ouvi, era o jogador mais gritado, mais festejado pela torcida. O Luiz Henrique é o craque do campeonato, mas eles sempre cantam a música do Tiquinho, idolatram o Tiquinho. É uma relação diferente, uma relação especial do Tiquinho com a torcida do Botafogo. O Tiquinho que sabe eu não disso. vi, apesar dos títulos e do destaque, eu não vi o Luiz Henrique, o Igor Jesus, por exemplo, receberem esse carinho, essa ligação tão grande como o Tiquinho tem desde o ano passado e ficou. Isso me chamou a atenção. Eu fui lá no trio elétrico, na Praia do Botafogo, e o Tiquinho. Eu falei, gente, não tem música Igor Jesus, Luiz Henrique. O Tiquinho continua sendo o cara. Então, acho que isso tem que ser valorizado, tem que se colocar na balança esse carinho também que a torcida do Botafogo tem com ele. Ainda falando sobre essa garantia, até que você falou, não tem garantia que ano que vem vai ganhar títulos. E segundo essas fontes que eu conversei, inclusive ontem, justamente por isso não pensam em aumentar o salário do técnico Arthur Jorge, porque chega o próximo ano e aí o Botafogo não conquista títulos. Como é que funciona? Ele devolveria esse dinheiro? Isso também eu conversei com essas fontes e por isso também não teria esse interesse em aumentar o salário do treinador. E só mais um detalhe em relação a essa minha apuração, o técnico Arthur Jorge também ainda não teria conversado com o Botafogo sobre novas peças para o próximo ano, ou seja, não teria ainda feito planos sobre o ano de 2025 e ele tem esse contrato com o Botafogo. Agora, falando sobre peças, Mari, como você me perguntou, o Thiago Almada, por exemplo, é um jogador que não fica no Botafogo. Ele falou sobre isso depois da disputa da Copa Intercontinental, que veio justamente para um contrato de 6 meses e já estava acordado, então que ele só ficaria esse tempo e depois iria para o Lyon. O Eduardo Meia também não fica no Botafogo. O clube até demonstrou interesse em permanecer com esse jogador, mas o Eduardo considerou a proposta do Botafogo muito baixa e por isso decidiu não ficar no Botafogo. Sobre o Luiz Henrique e Igor Jesus, a princípio eles ficam, a princípio até o meio do ano. Eles não receberam propostas oficiais. O Botafogo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, claro, nesse momento. Vale a gente trazer que o Igor Jesus, antes mesmo de estrear pelo Botafogo, ele tinha recebido uma proposta e o Textor conversou com o Alessandro Brito, que é o head scout do Botafogo, e o Textor perguntou, vem cá, esse jogador pode se valorizar? E aí ele recebeu a resposta ali do scout do Botafogo, sim, ele inclusive é jogador de seleção brasileira, e aí o Textor falou, então não vende o Igor Jesus. Então, a princípio, o Igor Jesus também fica, a não ser que venha alguma proposta oficial. Sobre o goleiro Gatito Fernandes, o contrato dele fica até o final do ano, o Gatito que é reserva do Botafogo, mas foi muito importante nessa reta final, inclusive quando o John estava fora de um jogo, o Gatito foi muito bem e ele já está há bastante tempo nesse elenco. O Botafogo conversa com o jogador, mas caso não renove com o Gatito, então o plano do Botafogo é contratar o Léo Link. Mas é isso, o Botafogo se mexendo no mercado com muitas incertezas, principalmente incerteza em relação ao futuro do técnico Arthur Jorge. Bruno, Mari. Identidade secreta da Roberta. Porque essas informações todas vazaram no voo. Comissária de bordo. Certeza, ó. Terninho, coque e aquele carrinho indo e voltando. Aí assim, ó, chicken na pasta. Aí servindo aqui, ó. O Arthur Jorge não conseguia dormir, que a Roberta chegava lá, uma água, né? Vinho. Aí vai amolecendo. Aqui, ó. Vai soltando, né? Só o vinho. Eu não acompanho muito futebol. Você tá no Catar ou você tá no Rio de Janeiro? O destino final onde vai ser, né? Roberta. Caiu a tua máscara, Roberta. Tchau. Verdade, eu não queria dizer tchau, beijo, melhor sair, beijo. Ai, que bobeira. Não, mas vamos lá, ó, do que a Roberta falou. Então tem pelo menos, acho que, boas notícias, porque, quer dizer, de 2 jogadores que devem ficar até o final do Mundial. Importante. Aí é o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Que já não é meio time, mas ajuda bastante. Mas diante do cenário de saírem Savarino, Almada, o Adrielson, né, que é uma figura importante ali no elenco,
o Luiz Henrique. Savarino ainda é um papo, né? O papo no sentido do Arthur Jorge levá-lo, né? Pô, Já imaginou você perde os dois? pô, aí perdeu. A gente viu no Mundial. Então. Sem o Savarino e sem o Almada. O Marlon Freitas também, para mim, peça fundamental, mas o que aconteceu sem os dois? Tô aqui falando que, não, meu Deus, é um desastre. Mas foi o que aconteceu. Sim. No momento que o Savarino e o Almada não estavam em campo, o Botafogo tomou 3-0. É difícil a situação, assim. Se perder o Savarino também. O Luiz Henrique é uma baita notícia, porque o Luiz Henrique também, assim como o Arthur Jorge, desconversou. Sempre desconversou. Sim. Toda vez que foi perguntado. Então, o Luiz Henrique ficar até o final do Super Mundial lá também é uma ótima notícia. Só que é nítido. A gente conversou sobre isso. O time que é campeão, da forma que o Botafogo foi, vai ter muito assédio em cima dos jogadores. E até uma forma assim, aí é uma opinião minha. A forma que o Botafogo está fazendo de trocar os jogadores mais experientes, que já não estavam com tanta rodagem, caso de alguns, Eduardo, Tietchan, acho que o próprio Marçal, se eu não estou enganado. É uma forma que Tiquinho, eu acho acertado. Não é porque ganhou que você não pode... né? que vai ficando, você não pode renovar. Eu acho acertado. Esse movimento, sim. E aí buscar outras opções, enfim, que vão dar ali mais liga. Só que essas peças fundamentais do time titular, para você conseguir repor, já vai ser uma situação mais complicada. E como o Botafogo foi campeão do que ganhou de tudo ali, né? De tudo não, mas dos dois principais títulos, vai ser mais caro para repor. Torcida alvinegra, uma ótima noite para todos. Eu tô chegando com tudo. Hoje foi um dia super agitado, né? Dentro do Botafogo. A gente não sabe se o Arthur Jorge vai embora. Lembrando que o Al Rayyan do Catar quer a contratação do nosso técnico português. Só que agora eu vou falar sobre Mercadão da Bola. Isso porque tá pipocando informação de que o Botafogo está de olho, está interessado na contratação desse cara que vocês estão vendo aí, o jovem zagueiro Jair, né? Muito bom. O scout do Botafogo vem analisando esse jogador com muitos bons olhos e o Textor vai para cima com tudo. Só que a diretoria do Santos, além de negociar o zagueiro Jair, o zagueiro Jair com o Botafogo, eles querem a contratação de Tiquinho Soares e também do Danilo Barbosa e mais 8 milhões de euros. Então, assim, essa troca para o Botafogo acho que não é inviável, não é. Acho que o Botafogo, se quiser contratar esse jovem zagueiro, tem que ir atrás dele, tem que formalizar uma proposta oficial. Nada de colocar Tiquinho Soares e muito menos Danilo Barbosa, que é um volante de muita qualidade, mas eu aprovo e aprovo muito, né? Esse zagueiro é um zagueiro jovem, porém com muita qualidade, e o Botafogo, os scouts do Botafogo, acredita que o John Textor no futuro próximo poderá render, né, milhões, faturar milhões com a venda desse jogador para algum time da Europa, algum time europeu. Então, desde já eu quero saber de vocês, vocês aprovam essa contratação do zagueiro Jair? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, família alvinegra. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!